Olá, amigas e amigos. Estamos no ar com mais um episódio de Surto Criativo, um programa realizado pelo Verve Coletivo de Arte Contemporânea, que busca discutir e debater temas importantes da atualidade relacionados com as artes visuais. Eu sou Gabriela Fernandes, curadora do Coletivo Verve, e estou aqui com grandes artistas, também integrantes do coletivo, João Ferreira, Peri Ferreira e Renata Sass. Nesse episódio, nós daremos desdobramento do episódio anterior, que falamos sobre a emergência ambiental, o papel das artes diante da emergência ambiental. Vivemos em um momento em que a crise ambiental deixou de ser uma previsão científica para se tornar parte do nosso cotidiano. Climas extremos, queimadas que avançam sobre biomas inteiros, perda da nossa biodiversidade, assim como a questão do lixo e outras questões também se tornam urgentes. Diante disso, a pergunta muda, não é mais se precisamos agir, mas como que causamos um impacto real através das nossas microações individuais. A pesquisa do Verve, ela não parte dessa questão da emergência ambiental. Ela parte de um estudo social a partir do pensamento do filósofo, do sociólogo Zygmunt Bauman e sua obra A Modernidade Líquida. O Verve teve sua primeira grande exposição em 2025, que se deu em Porto Alegre através do projeto Portas para a Arte, que aconteceu concomitantemente à Bienal do Mercosul. Ali nós tratamos temas como a aceleração do tempo, a fragmentação das relações sociais diante da sociedade do consumo. A partir de então, a nossa pesquisa continuou, dessa vez acerca sobre o indivíduo dessa sociedade. Através da obra Sociedade do Cansaço, do filósofo Byung-Chul Han, a exposição que nós estamos encaminhando agora, Presença Lúcida entre Ausências e Sentidos, vai trabalhar com temas sobre a hiperconexão, esse ser multitarefa que perde a sua capacidade de contemplação, o ser do autoexigência, autocobrança, autodesempenho, e como existe esse processo da individuação. Ambos os pensadores convergem o pensamento sobre a perda da nossa coletividade e da nossa comunidade. Portanto, o esgotamento do planeta e o esgotamento humano, eles partem da mesma lógica, e é isso que nós iremos falar aqui. Meus amigos, eu gostaria de saber de vocês o seguinte: as nossas microações, como, por exemplo, reciclar lixo, economizar água, ou até, repensar o consumo, ou até mesmo fazer uma exposição de artes visuais. Qual é o impacto real que essas microações, elas têm no mundo de hoje perante toda a força das grandes indústrias e desse sistema que trabalha a lógica do esgotamento? João, pode começar? Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu trabalho com a fotografia, né, e a materialização do meu trabalho se dá através da impressão, né, em papéis, né. Então, sobre esse aspecto do meu trabalho em particular, né, eu entendo que o uso de materiais e técnicas que permitem, por exemplo, você ter materiais sustentáveis, como pigmentos minerais, à base de água, né, papéis que são feitos através de fibras, naturais, como bambu, como agave, tem vários hoje, né, hoje está muito forte, esse conceito também na impressão fine art. Eu entendo que, de alguma forma, a obra que produzo tem um pouco desse, vamos dizer, dessa questão ou dessa preocupação, né, através dessa materialização. Então é uma coisa que eu com que eu trabalho gera isso. Além disso, essas técnicas de impressão em papéis, naturais, conferem durabilidade a uma obra que faz com que você tenha algo por longo tempo, evitando, por exemplo, o desperdício, a criação de uma nova obra por causa de deterioração desse produto que você produz, né. Então é nesse sentido que eu poderia falar aqui, né. Obviamente, do meu ponto de vista pessoal, procuro, fazer uso, por exemplo, de geração fotovoltaica. Eu tenho que ter uma casa que eu tenho a capacidade de gerar energia, de usar a energia solar, aproveitar as águas, né. Então são coisas pequenas que podem estar ao alcance de alguns, e a gente procura, na medida desse alcance, dessa possibilidade, poder estar atuando também, né. Obviamente que cuidar da questão do lixo, cuidar desses aspectos é algo individual que cada um também deve procurar sempre fazer. Tudo isso de forma individual parece muito pequeno, mas quando você trabalha, no coletivo, em escala, isso tem sim impactos positivos, né. O que eu penso é isso. Você está sem som.
Obrigada, João. Agora a Teri, qual o seu ponto de vista sobre Então, isso? eu acho que, assim, o nosso impacto é muito pequeno, assim. Não, primeiro como artistas, assim, eu acho que os artistas não têm tanto poder de atingir um grande público, mas, assim, também não dá para ficar de braços cruzados. Eu faço arte desde os anos 90, na verdade até antes, mas, eh, de uma maneira através de estudos desde os anos 90, e desde então, basicamente toda a matéria-prima que eu uso, ela é de, reaproveitamento. Então, assim, deve ter uns 15, 20 anos no mínimo que eu não compro uma tela. Mas é lógico que não dá para a gente ser totalmente, eh sustentável, vamos dizer assim. A tinta que a gente usa não é de alguma forma, sempre você vai precisar de algum complemento para finalizar a obra. Algumas obras, lógico, você consegue trabalhar, de maneira sustentável, mas, não é suficiente, não é tudo. Eu vejo isso que eu basicamente, todo o meu trabalho, quem puder acompanhar vai ver que ele não uso realmente, eu não compro telas novas, não busco, tintas novas, então eu tento aproveitar tudo que eu consigo. Mesmo assim, eu acho que é pouco. Acho que nós, até os anos 90 vivíamos numa época que, a sustentabilidade era uma questão, assim, o ateliê que eu tenho é tudo feito com materiais que eu encontro na rua, de resto de obra, então isso é uma coisa que faz parte do meu dia a dia. Mas hoje, no 2020, 2025, 2026 agora, a gente já está vivendo uma época que o que a gente precisa mesmo é de uma, regeneração, ou seja, não só nossos hábitos têm que ser sustentáveis, como também precisamos de, influenciar outras pessoas a terem esses hábitos. Então, a ideia de trabalhar num coletivo, ela ganha potencialidade por isso. Eu acho que, assim, como eu disse, as nossas atitudes são nossos atos são muito pequenos em relação ao que precisa ser feito, mas também não dá para ficar de braços cruzados. Muito bem, Renata. Olá a todos, olá pessoal, os colegas, né, João, Derige, Gabi, obrigado por estar aqui com vocês, né. Enfim, no meu trabalho, eu realmente aproveito, como o Derif meu colega dele, nosso colega Derif acabou de falar, eu também não uso todo o meu processo da minha criação, da minha obra, todo em materiais sustentáveis, porque, aí sempre vou usar alguma coisa que foi industrializada, enfim, com algum produto químico e tal. Mas eu acho que, meu objetivo no momento é chegar o mais próximo possível de um material, assim, de uma obra que seja quase, assim, 100% não, mas seja a maior parte dela desenvolvida em materiais sustentáveis, né. A base da minha obra que eu utilizo, eu aproveito descartes de madeireiras que descartam, né, que elas cortam, pegam os troncos dos pinheiros, né, dos eucaliptos e cortam, e tiram aquelas cascas, né, para fazer as tábuas. Então eu aproveito esse material que ia ser jogado fora, literalmente isso ia ser jogado fora. Né, e eu aproveito esse material para fazer a minha arte, né, eu esfolho, garimpo, eles doam isso, eu nem pago por isso, eles vão jogar fora, eu garimpo literalmente lá, né, escolho a peça que me toca, que chama mais atenção, para eu começar a desenvolver meu processo criativo em referente àquela peça, né. E também quando eu comecei a trabalhar também, esse ano agora que passou, 2025, com reciclagem, prensando, folhas de bromélias, enfim, para fazer papéis, né, que fica igual uma lâmina de foi um teste que eu fiz de madeira, fica igual uma madeira laminada. Mas eu pego essa folha que tá morta, tá morrendo, né, ela tá secando, e vai nascer uma outra, são folhas grandes, né, de bromélias imperiais grandes. Aí essa folha eu pego, faço o processo de prensagem, de reciclar, de prensar, tipo assim, ressecar, né, para depois trabalhar em cima, né. Mas eu uso tinta óleo, né, eu pinto com tinta óleo, a minha formação foi tinta óleo, né, eu gosto da tinta óleo, a textura, enfim. Eu não consegui largar isso ainda, né. Mas eu estou reciclando o óleo, né, eu limpo com água rasa, mas eu estou reciclando o óleo que eu utilizo, né. Os fritura, fica cheiro, não fica cheiro, se você coar esse óleo, guardar e você coar, fizer coar em várias vezes, ele fica limpo. Você pode aproveitar, tanto é que nenhuma obra minha tem cheiro de nada. Mas é um processo, né, é um estudo, é um caminho, né, que eu tento chegar mais, assim, vamos ver onde vai dar, mas meu objetivo é chegar numa obra que seja não 100%, mas a maior parte dela sustentável.
É isso aí, pessoal. Parabéns pelo esforço de vocês aí, contribuindo com o planeta. Eu queria pontuar aqui que eu acredito que uma dessas microações, uma ação que eu considero até bem forte, já que a gente citou que os 2 pensadores que nós aí, que está dentro da nossa linha de pesquisa, falam sobre a corrosão desse mundo social coletivo, eu acredito que a restabelecimento dos laços coletivos também faça parte dessas ações de regeneração, assim, do nosso modo de lidar com o planeta Terra e tudo mais. E até nós aqui, que apesar estamos fazendo uma exposição de artes que toca nesse assunto, que provoca deslocamento de pensamento, e nós estamos aqui numa união que hoje em dia é uma barreira, né. As pessoas estão cada um na sua casa aí, vivendo a sua individuação, e eu acredito que esse passo para a gente voltar a viver coletivamente, é um passo importante para a regeneração, assim, do nosso da nossa vida com o planeta Terra, né. E aí eu queria falar para vocês o seguinte, a exposição em progresso, a presença lúcida entre ausências e sentidos, ela não busca apenas denunciar ou criticar essa situação atual nossa, muito pelo contrário, ela busca também mostrar algumas saídas, um pouco de esperança. Existem alguns filósofos, alguns pensadores hoje em dia que trabalham também com esse tema, pensadores contemporâneos, incluindo aí o mestre Ailton Krenak, que mostra para nós um novo modo de enxergar o que ele chama de cosmologia, que é a nossa convivência com os seres vivos e não vivos, né, do planeta Terra, tratando a natureza como parte da nossa família, enfim. É um novo modo de organização que eu não sei se ele é viável ou não, mas é uma das esperanças que nós temos hoje em dia. E eu gostaria de perguntar para os meus colegas, falar sobre mais algumas obras que estarão dentro da exposição Presença Lúcida entre Ausências e Sentidos, que trabalham um pouco dessa esperança e dessa ligação do ser humano com o planeta. João, você poderia falar para a gente sobre a nossa obra coletiva Planeta Terra, Água, Fogo e Ar? Como que se deu a constituição Po dela, a construção da obra? Posso sim, Gabi. Então, essa obra ela nasceu, fruto de reflexões nossas da à época da exposição em Porto Alegre, né. Quando nós estávamos planejando a exposição Fragmentos do Tempo, o tema da Bienal do Mercosul o tema era estalo, né, e logo me veio a questão do estalo das geleiras, né, do planeta que literalmente estão trincando, estão estalando, né. E isso ficou ressoando aquela época lá. E aí eu fui buscar como criar algo com base fotográfica, né, em cima disso e para tentar trazer qualquer que fosse uma reflexão sobre essa questão, climática importante, né. Então aí me veio a possibilidade de descobrir imagens do nosso planeta feitas por sensores, por satélites que estão disponíveis de uso público, né. E a partir daquela imagem, a palavra estalo que estava lá, né, veio a dizer: "Bom, mas como é que você pode representar essa geleira que está trincando?". Eu gosto de fotografar muitos galhos pela natureza afora, eu sempre estou registrando árvores, né, principalmente em galhos, assim, secos como essa que está aqui atrás. E aí fui trabalhando a sobreposição de imagens para representar esse trincar das geleiras, né, através de galhos, por exemplo, secos, né. E aí foi dando forma a essa obra, a imagem, né, se dando forma a uma imagem, que passou a estar aquecida pelo calor e o fogo que, por exemplo, onde eu moro em Brasília naquela ocasião, as nuvens estavam vermelhas e muito fogo acontecendo aqui, então mais sobreposição para dar um aquecimento nesse planeta. E aí em determinado momento, até por fazer parte do coletivo, essa questão desdobrou na obra, então você se referiu, planeta Terra, água, fogo e ar, de uma forma, materializada totalmente diferente daquela que eu inicialmente estava lá trabalhando numa imagem plana, com base fotográfica. O Deri aqui, propôs a gente transformar aquilo tudo, ou aquela ideia, num globo, né. E aí foi trabalhar com os materiais dele, com os ferros e arames, provavelmente muitas dessas coisas provavelmente recicladas, né, e aquilo ganhou outra forma, né, ganhou a forma do planeta, né. E na concepção desse trabalho inicial, a gente não queria só passar a mensagem da questão da destruição ou da questão climática, mas uma passagem, como você disse, de esperança. E aí, eu trabalhando fotografia de flor, né, eu gosto de fotografar flores, né, coloquei uma flor na mesa, vamos pensar assim, uma imagem na mesa, e aí uma outra artista nossa, a Vânia Piloto, que não está aqui, que trabalha com vidro, fusão, e ela recicla vidro, né, ela pega materiais que estão descartados, provavelmente a grande maioria, né, e criamos uma flor vermelha, né, feita de vidro fusão, que faz parte da obra para representar
esse tema, né. Então é isso, coletivamente a gente parte de uma ideia, faz reflexões e no fim você cria com diferentes linguagens e no final tem uma obra, que é essa que vai também estar, nessa próxima exposição nossa, em Barueri, né, agora, nos próximos meses. Então é isso, é isso que está por trás dessa obra, entende? Eu acho que podemos É, continuar conversando, ver o que o Deri tem a falar. complementando o que o João está falando, assim, essa obra, a ideia da tridimensionalidade, ela surgiu de mostrar as entranhas do planeta, sabe? Então, esses aramados, essa parte que fica internamente, dá a ideia de que o planeta está sendo destruído, está sendo desgastado, mas ele tem, possibilidades. Então, assim, lógico que íamos, criar uma provocação no sentido de que, o que estamos fazendo com o nosso planeta, mas também mostrar que se fizermos algo em benefício dele, há esperança, há possibilidade de, mudarmos. A ideia da regeneração, né, que a gente já falou hoje aqui, e que também baseamos muito esse pensamento, eu principalmente, na ideia das ideias do Fábio Scarano, né, que é um pensador, um engenheiro florestal, mas que é um grande pensador, tem 2 livros muito bons falando sobre esse assunto. Então, eu acho que, nesse sentido, a ideia de estarmos, pensando não só mais na sustentabilidade, mas ir além, e pensar e o que fazemos depois? Aí, como você falou, Gabi, e as pessoas, não é a natureza em si, a natureza nós somos natureza também, como diz o Krenak, não tem meio ambiente, nós somos um ambiente só, nós somos parte desse ambiente. Então todas as nossas ações, elas desencadeiam outras que podem ser boas ou ruins. Então é isso que a gente está fazendo, e essa obra tem muito a ver com isso, dessa esperança. Só complementar, né, essa obra também teve ela trouxe também não só a tridimensionalidade, com esse conceito que o Deri falou, mas também trouxe, não vou dizer uma interatividade, mas algo que permite o toque, né. Nós criamos, véus E a Carla Fátio, véus grandes, né, representando cada um dos 4 elementos. Por isso a obra Planeta Terra, Água, Fogo e Ar, né. E esses elementos foram trabalhos em cima de fotografia e com intervenção através da pintura. Por exemplo, a Carla Fátio, que não está aqui, trabalhou sobre esses tecidos e o sentido deles foi para mostrar que nós passamos por esses elementos, né, nós resvalamos sobre eles, né, então tem o toque que você tem ali, o movimento, né, até chegar no globo onde você encontra a flor. Então tudo isso faz parte desse pensamento, né, e aí por fim também a obra foi complementada com poemas objeto, de uma artista nossa também, a Eli, que representou de forma, escrita, né, vamos pensar assim, e visual, algo sobre esses 4 elementos para complementar essa reflexão. Então eu queria só pontuar isso tudo. É isso aí, essa obra tem realmente bastante elementos. Renata, conta pra gente um pouco de uma obra que está aí em progresso, que é a obra Vida, que você está fazendo junto com a artista Carla Fátio. Conta pra gente como está sendo esse processo. Oi, pessoal. Essa obra Vida, ela foi desenvolvida, ela foi uma pesquisa através de uma instalação, né, que eu fiz na Itaboraí, né, da luz e sombra, né, e que a partir desse elemento, dessa obra de sombra, que começamos a pensar nessa obra Vida. E por que surgiu o nome Vida? Porque é uma obra que convida você a caminhar, você caminhar entre ela. Caminhar e você pausar, né, você fazer exercício da pausa, né, que a gente nosso interior agitado, muito disposto a fazer, você não para pausar. E é um convite, né. Então a vida, o que que é a vida? A vida é caminhar, né. A gente caminha, a vida segue um fluxo, segue uma linha, segue um caminho. Então é nesse sentido. E essa obra vão ter nessa instalação, né, vai ter a obra Luz e Sombra, né, vai ter uma outra escultura e também as plantas, né, os sentidos vão estar apurados, sensoriais, tudo, mas no fundo vai ter a obra da Carla Fátio, né, que vai ligar todos esses elementos, né, que é o coração, de você abrir o coração, você abrir o espaço, né. Você se abrir, né, para esse caminhar com pausa, com reflexão, né, com liberdade, não com aprisionamento, não com excesso de estresse, de enfim. Então esse é o sentido dessa obra. E minha obra é muito interessante, porque ela faz uma ligação tanto com a obra do Globo,
né, do João, do Gueri, enfim, da Carla também, da Carla Fátima, como também aqui do Gelo, né. Então é uma união, né, um equilíbrio, né. E está sendo muito interessante essa pesquisa, esse estudo, né, estou fazendo com a Carla, uma querida colega Carla Fátima, e eu espero que todos gostem, todos vão nessa exposição, né, que estamos, né, todos nós estamos nos dedicando para fazer uma excelente exposição em Barueri, né, que vai ser nos próximos meses, né, e que a gente consiga deixar a sementinha, né, um pouco de você fazer parte, né, como o nosso colega dele falou, né, a semente de você fazer parte, não do meio ambiente, você é a natureza, né, é isso. Muito bem. Aliás, é importante pontuar que a expografia dessa exposição Presenças Lúcidas entre Ausências Sentidas, ela é dividida em núcleos. Quando eu falei para vocês que ela não é uma exposição que trata apenas da emergência ambiental, mas de relações da sociedade também, ela tem esse núcleo que contém essas obras que a Renata falou, que é o núcleo natureza, que inclusive é um ponto de intersecção entre todos os artistas do VEV, que de algum modo todos eles trabalham na sua pesquisa individual com a natureza, e é algo que também está presente no coletivo. Então todas essas obras em conjunto que a Renata falou, faz parte desse núcleo natureza da exposição. Vão conferir. É. Gente, eu queria fazer uma provocação, então, aqui no final do nosso episódio para vocês. Trouxe uma perguntinha provocativa aqui, que é a seguinte: a nossa produção, ela está mobilizando pessoas ou apenas produzindo imagens belas sobre as catástrofes? O que vocês têm a me dizer? O pessoal falou aí do educativo, eu queria que vocês pontuassem essas questões. É, eu vou falar primeiro. Dá licença, colega. Eu acho que a exposição que nós fizemos tanto em Porto Alegre, né, quanto essa última em Itaboraí, eu acho que foi uma exposição que reflete sim, que as pessoas param e refletem sobre o que está acontecendo no planeta. Não é uma exposição só, bonita, só para você admirar, é uma exposição para você pensar. E eu acho uma coisa muito interessante no nosso coletivo, no Verve Coletivo, que nós fazemos obras coletivas, né, nós nos unimos para fazer as obras, né. Isso é muito importante, porque é um é um estímulo para as pessoas se unirem uma com as outras, né, porque ninguém faz nada sozinho na vida, eu acredito muito nisso, né. Eu acho que tudo é um conjunto de coisas, né, seja em qualquer, na política, sei lá, na vida mesmo, na sociedade, uma coisa acho que a união faz a força, eu acredito muito nisso, né. Então o Verve Coletivo, nós fazemos obras coletivas mesmo, não é um coletivo, a gente faz obras coletivas. Aí gostaria de ressaltar isso. Passa para os colegas. Eu acho que sempre que a gente pensa, né, coloca no nosso na nossa reflexão enquanto coletivo, de que é possível que aquilo que a gente está mostrando dentro de um espaço, em tese confinado, um espaço positivo, não sendo ele na rua, por exemplo, fechado, a gente procura sempre, fazer, vamos dizer, abrir as portas da exposição, de certa forma, com quem está produzindo ou quem cuida daquele ambiente, para que possamos alcançar o maior número possível de pessoas, de diferentes, faixas etárias e classes, etc., para que possam, vir refletir conosco, né. E isso passa também por planejar ações educativas, por exemplo, né. A gente tem esse cuidado de dedicar tempo nessa produção para esses aspectos que vão, de certa forma, ampliar o alcance, daquilo que a gente está querendo levar como reflexão. Então, o velho tá antenado com isso e buscando sempre. Por exemplo, agora em Barueri, a gente tem ações, oficinas que vão ocorrer paralela à exposição, né, e que, de certa forma, vão trazer talvez um público, que talvez não tivesse indo exatamente na exposição, mas pela oficina acabam tendo contato também com essa temática, com aquilo que a gente está querendo, exercitar ali, né. Então, oficinas, educativos, né, são ações que nós buscamos fazer para ampliar esse alcance, né. Eu, assim, ao contrário dos meus colegas, eu não ao contrário, mas só para ser um pouco diferente, eu não vejo, assim, como o artista tem esse poder de influenciar. A gente não vê essa influência, tão grande. Lógico que nós estamos provocando, ações, reflexões e o nosso trabalho é baseado em estudos, anteriores, assim. Então, quando a gente foi fazer essa exposição de Porto Alegre, a gente, o Fragmentos do Tempo, nós pensamos, no que estaria por trás disso. Então, fomos estudar o Zygmunt Bauman, embora não seja exatamente sobre a obra dele, mas tem referências. Então, como a gente tem sempre essas referências no nosso trabalho. E é isso que nós tentamos passar
na hora que fazemos essas provocações. Mas eu, sinceramente, eu acho que é muito pouco. Acho que para que isso ganhasse força, precisaria ser feito de uma maneira muito mais abrangente e por muito mais pessoas. Mas aí você vai pensar, mas se for assim, nada pode ser feito? Não, eu acho que é pouco, mas precisa ser feito. Porque um pouco de nós com outras pessoas que se associem a nós pode gerar algo. Ah, talvez não seja suficiente, mas é o que podemos fazer. E estaremos fazendo. Muito bem, pessoal. A Renata caiu aí a sua conexão. Estamos encerrando mais um episódio de Surto Criativo. E para quem sentiu que essa conversa abriu perguntas e não respostas prontas, eu deixo aqui um convite para vocês a participarem, a frequentarem a nossa exposição Presença Lúcidas entre Ausências e Sentidos, que vai se dar na Praça das Artes, em Barueri, no Complexo Cultural em Barueri. Nos próximos meses, logo nós estaremos trazendo aqui a data certinha para vocês. E curtam o nosso vídeo, se vocês gostaram do bate-papo, comentem. Toda sexta-feira às 8 horas o Surto Criativo está no ar, já temos outros episódios gravados aí para vocês acompanharem, e sobre outros temas, outras faces presentes na nossa exposição. E é isso. Pessoal, querem se despedir aí? Muito obrigada pela parceria sempre. Valeu, pessoal. Certo? Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.